Ô irmão Zé, paz de Deus, tudo bem? Deus está preparando, eu vou gravar um hino agora para o irmão enviar para a Irmandade aí, tá bom? Do grupo. E os irmãos que sentirem mandar para outros irmãos aí no Brasil, né? Ou fora do país aí, né? Nós temos prazer em compartilhar com os irmãos o hino que Deus está preparando de gravar todo, tá bom? Primeiramente a paz de Deus a todos, Deus abençoe a todos que vão ouvir e compartilhar esse vídeo, tá bom? Vou gravar para os irmãos aqui o hino 106, vou fazer a voz do soprano e do trombone. A Irmandade ajuda nós na comunhão aí, tá bom? Se não sair bom, os irmãos me perdoam, no amor de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é irmão Wilson, sou da cidade de Atibaia, estado de São Paulo, Brasil. Deus abençoe a todos, aonde chegar esse vídeo, e a Irmandade ora a Deus por nós, tá bom? E nós vamos orar um pelos outros, né, Irmandade? Para nós naquele dia cantar o hino da vitória, né, irmãos? A paz de Deus a todos, Deus abençoe a todos, a paz de Deus.